Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação, Cosmo Silva, e da minha colega e jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais essa semana aqui no Revista Brasil TVT. Artistas, ambientalistas, movimentos sociais e estudantes fizeram um grande ato público em frente ao Congresso Nacional na última quarta-feira, dia 9 de março. A razão para a mobilização foi protestar contra o chamado pacote da destruição. Se aprovado, o conjunto de projetos de lei em tramitação vai facilitar o desmatamento, a mineração e o garimpo em terras indígenas, além de deixar a floresta à mercê da ação de grileiros e criminosos e até descontrolar completamente o uso de agrotóxicos no país. Esse assunto será discutido no Revista Brasil TVT de hoje, que também vai repercutir o processo de cassação do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, que foi aceito pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Em um ano considerado decisivo por conta das eleições, mulheres de todo o país voltaram a mostrar resistência ao governo Bolsonaro com atos em dezenas de cidades no 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em todas as regiões, os atos também contaram com a participação de diferentes grupos, como a de mulheres atingidas por barragens, sem terra, negras, mulheres trans, indígenas, entre outras. Além do clamor pelo hashtag Fora Bolsonaro e contra a violência de gênero, também foi bastante lembrada a luta de Marielle Franco, vereadora assassinada há 4 anos. O 8 de março e a luta das mulheres serão analisados no programa de hoje. E, mais uma vez, a Petrobras aumentou o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. O reajuste nas distribuidoras, que já está em vigor, foi de 18,8% na gasolina, 24,9% no diesel e 16,1% no gás de cozinha. Nós vamos repercutir mais esse aumento e os impactos dele na vida dos brasileiros. E após mais de 2 semanas, o conflito entre Rússia e Ucrânia ainda parece distante do fim. Na última quinta-feira, dia 10, terminou sem acordo a primeira reunião entre os ministros de Relações Exteriores russos, Sergei Lavrov, e ucraniano, Dmytro Kuleba. O encontro realizado em Antalya, na Turquia, foi um pedido da parte ucraniana que propunha um cessar-fogo de 24 horas em Mariupol, sul do país. O Revista Brasil TVT de hoje vai repercutir o conflito no leste europeu. Em eleições tão complexas quanto decisivas, os colombianos vão às urnas neste domingo, dia 13 de março, para eleger um novo presidente e renovar o Congresso. O país é convocado às urnas, marcado pela violência que seguiu ao Pacto de Paz com a extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, o caos econômico e pela repressão de protestos recentes e massivos. Esse assunto, bem como a recente viagem do ex-presidente Lula ao México, também será discutido no programa de hoje. E para finalizar, temos o nosso Momento Cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. O processo de cassação do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, foi aceito pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com o Teonílio Barba, deputado estadual pelo PT de São Paulo. Olá, deputado Barba, seja muito bem-vindo. Prazer falar com o senhor. Olá, Cosmo. Olá, Maria Tereza. Boa noite. Quem nos acompanha aí pela Revista Brasil e Rádio TVT. Perfeito. Deputado Barba, ainda repercutindo os áudios do que se tornaram público do deputado Arthur Duval, atos misóginos, machistas e que representava aí violência contra as mulheres, o Conselho de Ética aceitou representações contra o deputado e instaurou o processo. Fala pra gente como é que está essa questão na Assembleia. Veja bem, o Cosmo e Maria Tereza, que nos acompanha pela TVT, pela Rádio Brasil Atual, o que foi feito na primeira reunião da Comissão de Ética agora, foi apresentado 21 representações contra o Arthur Duval. O que foi feito? Foi ajuntado as 21 representações, a Comissão de Ética recebeu, juntou as 21 representações e agora vai nomear, já nomeou um relator
que é o delegado Olim, o que nos causou muita estranheza a nomeação do delegado Olim, já que o Conselho de Ética é formado por 9 deputados e deputadas, a presidente é uma mulher, a Maria Lúcia Amari, tem a deputada Érica Malonguinho e tem a deputada Marina Elu, portanto, teria, na minha avaliação, que nomear uma mulher como relatora. Essa é a primeira questão. Chama a atenção da mídia para ficar atento, porque pode nos parecer que está causando muita estranheza a nomeação do delegado Olim. Então, essa é a primeira fase. Agora vai correr 5 sessões, onde o Arthur vai ter que se manifestar, fazer a sua defesa, depois o relator apresentar o seu relatório. E o resultado da Comissão de Ética, que eu espero que recomende a cassação do Arthur Duval, nós não podemos admitir que ele não seja cassado. Ele deixou a Assembleia num estágio muito ruim, foi muito feio o que ele fez, e não sintam que é um absurdo o que ele fez, que é assim que pensa o Arthur Duval, é assim que pensa uma parte da elite brasileira que acha que, por conta do seu domínio de poder econômico, né, pode tratar as mulheres como as mulheres pobres, mulheres são fáceis, ou as mulheres são lindas, são objetos que os homens com poder econômico podem utilizar, pode comprar. Então nós não podemos permitir essa coisa que o Arthur Duval fez, esse desastre, essa vergonha que ele está provocando no Parlamento Paulista. Eu acho, Cosme e Maria Tereza, primeiro parabenizar a Maria Tereza pela Semana das Mulheres, no mês internacional, né, das mulheres, da luta internacional das mulheres, a luta pela conquista do voto, a luta pela conquista da igualdade no trabalho, a luta pela conquista de jornada de trabalho, de salários e o direito de ser candidata, de ser mulher, poder ser votada. E o Arthur Duval, que vai numa missão que teria que ser uma missão de paz, já que ele é um deputado estadual do 2º maior parlamento da América Latina, que é a Assembleia Legislativa, primeiro é a Câmara dos Deputados Federais, aqui do Brasil, depois o 2º parlamento é o Estado de São Paulo, e ele vai fazer a asneira que ele fez, falar as asneiras que ele falou, mas ele pensa exatamente daquela maneira. Não é à toa que lá no debate da reforma da Previdência, e eu quase saí no braço com ele, quando ele começou a ofender os trabalhadores e as trabalhadoras que estavam ocupando o plenário naquele momento, contrário à reforma da Previdência, quando ele começa a xingar os trabalhadores de vagabundo, dizendo que vai privatizar os trabalhadores. Uma coisa é defender a privatização, que é uma disputa de ideias. Outra coisa é ofender os trabalhadores, ele como deputado eleito por mais de 400 mil votos, né? Então, eu acredito e vou trabalhar, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, todos vão trabalhar pela cassação do Arthur Duval, né? Do Arthur Mamãe Falei. Então, Cosmo, é inadmissível essa legislatura que vem acontecendo. Sim. E, deputado... Oi. Desculpa interrompê-lo. É só porque eu quero seguir para a próxima pergunta e eu quero salientar isso que o senhor falou. É muito importante dizer que o deputado Arthur Duval teve votação expressiva. Então, é muito importante que a Alesp, enquanto Assembleia, enquanto representante do povo, dê essa resposta também, né? Eu acho que é importante a gente salientar isso. E aí, deputado, o que eu queria trazer no debate agora é o seguinte, o que o deputado Arthur Duval fez, claro, o senhor definiu muito bem, lamentável, acho que vocaliza a misoginia, o machismo, o elitismo, tudo isso, mas a provocação que eu quero trazer agora com relação à Alesp é uma comparação que saiu num artigo do Poder 360 nessa semana, que ela é interessante. A Alesp vivenciou uma situação com a deputada Isa Pena e o deputado Fernando Cury, que não teve esse deslinde, esse desfecho,
certo? Ele foi ali suspenso, mas não perdeu seus direitos, não foi cassado. E, no entanto, o deputado Fernando Cury apalpou, assediou sexualmente no plenário, em câmeras, né, a deputada Isa Pena. E aí esse artigo que saiu no Poder 360, ele traz essa comparação, quer dizer, a cassação do Arthur Duval, se ela realmente acontecer, não vai ficar esquisito, não vai passar uma sensação de que foi passado pano para Fernando Cury. O que o senhor acha, deputado, dessa comparação? Na questão do Fernando Cury, só teve 180 dias porque o PT conseguiu, a bancada do PT, junto com a bancada do PSOL, junto com a Leci do PCdoB, conseguiu mudar a pena proposta. Ali foi botaram panos quentes. Na verdade, o Fernando Cury teria que ter sido cassado também. É que o Fernando Cury tem base aliada do governo. Então, houve toda uma articulação da base aliada do governo para salvar o Fernando Cury. Isso é interessante. Inclusive, o deputado Edson Moura, que havia pedido vista, propôs uma pena de 119 dias. Porque com 119 dias não dá vacância. Só dá vacância no mandato depois de 120 dias é que alguém assume. Né? E ali nós conseguimos mudar para 180 dias, que a cassação não passava. Nós fizemos esse debate e só mudou porque no plenário eles recuaram da posição deles, mas, na minha opinião, Fernando Cury tinha que ser cassado. Eu era o líder da bancada, nós fizemos essa defesa. Infelizmente, o Conselho de Ética é a grande maioria do governo. E ali, no Conselho de Ética, nós perdemos a votação. Teve votos a favor da pena de 180 dias. Só teve voto da bancada do PT, do deputado Barros Munhoz e da deputada Maria Lúcia Amari. O resto votou por 119 dias. Foi no plenário que nós conseguimos mudar para virar 180 dias. Cassação não passava, que o Fernando Cury é da base aliada. O Arthur, mamãe falei, ele não é da base aliada. O Arthur Duval, ele não tem essa mesma articulação política que tem. Tanto é que houve 21 representações contra ele. Né? Eu acredito que no Conselho de Ética passará a cassação do Arthur Duval. Eu acredito que passará. E será muito feio para a Assembleia Legislativa não passar. Mas para passar isso, nós vamos precisar da mobilização da sociedade civil organizada, né, dos meios de comunicação. Vocês vão ter um papel importante de não deixar o assunto esfriar. E olha que eu iniciei dizendo que me causava muita estranheza, não só para mim, mas para a bancada do PT, não ter sido nomeado uma mulher para fazer o relato, o seu relator do processo do Arthur Duval. Né? E na Assembleia tem acontecido muitas coisas estranhas. O outro deputado, Frederico Dávila, xingou o Papa, ofendeu o Dom Orlando Brandt, que é o arcebispo de Aparecida, né? Porque ele falou do Bolsonaro, né? Da questão que tinha que combater a pandemia, que tinha que combater a fome. Então, ele atacou o Papa, teve o caso do Fernando Cury, teve esse caso, teve outros casos que aconteceram na Assembleia Legislativa, casos de transfobia, de misoginia, casos sexistas, casos preconceituosos. Né? Mas essa tem uma parte da elite brasileira, né, ligado à extrema-direita, ligado à direita, que pensa realmente da maneira como Arthur Duval falou em relação às mulheres ucranianas, mas quando fala das mulheres ucranianas, está falando das mulheres do Brasil inteiro. Deputado Barba, e o que chama a atenção, você tocou num ponto muito importante, quando você fala assim de vários atos de violência causados na própria Assembleia, de posicionamentos, e diante de tudo isso, esses áudios que vieram a público, grosseiros, misóginos, machistas, sexistas, do deputado Arthur Duval, numa semana que antecedeu o Dia Internacional das Mulheres. Aí chegamos na semana do Dia Internacional das Mulheres e o Conselho de Ética da Lesp
escolhe para um relator um homem nesse processo, como se não existissem mulheres na Assembleia Legislativa de São Paulo. Como o senhor bem falou, a Alesp tem por obrigação agora dar o exemplo, mas não só neste caso, em outros que já aconteceram no próprio plenário da Alesp, não é? Exatamente, Cosmo. A Assembleia, ela vai ter que se recuperar. Eu sou deputado no segundo mandato. O outro mandato, nós somos da oposição ao governo do PSDB no estado de São Paulo, mas você tinha uma Assembleia mais civilizada, né? Você tinha um respeito, você tinha os enfrentamentos, as disputas de projeto, mas você tinha respeito. Nessa atual legislatura, que iniciou dia 15 de março de 2019, houve vários momentos que houve falta de respeito de deputados com deputadas, o caso publicado, veiculado, o caso da Isapena, o ato de importúnio sexual praticado pelo Fernando Cury, e eu vi pessoalmente, eu não precisei olhar os vídeos da Alesp, né? Eu não precisei olhar os vídeos que veiculou depois, porque eu vi a mais ou menos 1,5 metro de distância na hora que ele faz aquele ato, e eu fui depor no Conselho de Ética, deixei muito claro, falei, eu não tenho nada contra o deputado Fernando Cury, um deputado que sempre respeitou a bancada do PT, mas o que ele fez é muito grave, era muito grave, por quê? Porque, primeiro, para fazer o que ele fez, não se faz. Exato. Se tivesse um grau muito alto de intimidade, mesmo assim não se faz. Não era o local. Exato. Não era o local para isso. Não é um local privado, é um local público, é um parlamento, né, onde tem deputados e deputadas que têm que ser respeitados. Né, outros atos de provocação, né, de preconceito contra a deputada Érica Malunguinho, por ser mulher trans, já enfrentou esse debate lá, provocado pelo deputado Douglas Garcia. Depois o ato do Frederico Dávila, porque achou que o Dom Orlando Brandes ofendeu o presidente da República, o genocida do Jair Bolsonaro. Então, atacou de maneira muito dura, depois fez que pediu desculpa e não pediu, dizendo que se excedeu, que estava muito nervoso, que tinha passado por um problema com a família, de próximo de um assalto, foi um assalto. Nada disso justifica você atacar nenhuma autoridade, nem o Papa, nem um pastor, nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo, são autoridades das suas religiões, nenhum padre. Né? Depois, agora vem essa viagem do Arthur, dizendo para poder fazer marketing, porque era candidato. Quero aqui aproveitar, parabenizar a deputada Renata Abreu, que corretamente aceitou e desfiliou ele do partido do Podemos, ela como mulher tomar essa decisão, uma decisão rápida. O Arthur tem que ser cassado. O que ele pode querer fazer? Ele pode ser cassado, pode tomar só uma censura, pode tomar só uma suspensão, pode ter uma suspensão de 180 dias, e nesse período, 180 perde toda a assessoria, perde o salário, que era o que estavam propondo lá para o Fernando Cury não perder nada, 119 dias, não perderia nem salário, não perderia assessoria. Então é uma suspensão, nessa suspensão temporária tem as perdas, mas o Arthur, se não for cassado, que ele pode querer fazer a renúncia, pedir a renúncia. Sim. Pedir a renúncia para não ser cassado. Se ele pedir, nós vamos ter que fazer uma ação junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Ministério Público, para que ele tenha os direitos políticos cassados por no mínimo 8 anos, que é a pena que se aplica no país. Né? Então, tem que ter várias ações em cima do desrespeito que o Arthur Duval cometeu com as mulheres ucranianas e com as mulheres do Brasil, com as mulheres do estado de São Paulo e com as mulheres do mundo. Exatamente. Deputado, quero agradecer a participação, deputado Teonílio Barba, deputado estadual pelo PT. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Revista Brasil TVT, e até uma próxima.
Até a próxima, Maria Tereza. Até a próxima, Cosmo. Até a próxima. Abraço. Tchau. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no início do mês no México. A visita ao segundo maior país latino-americano marcou a retomada de agenda internacional do líder petista. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador destacou que o encontro foi de dois amigos e líderes sociais que lutam em favor do povo. Para falar sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Celso Amorim, que foi ministro da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil. Boa noite, ministro Celso Amorim. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Prazer falar com vocês aí da TVT. Prazer é todo nosso. Ministro, o senhor esteve acompanhando o ex-presidente Lula nessa viagem recente ao México. Fala pra gente, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, mais um pouco dessa visita. Olha, foi uma visita muito produtiva, muito importante, interessante. Primeiro porque, como você mesmo destacou, o México é o segundo maior país da América Latina, quer dizer, sendo o primeiro o Brasil, então é o maior depois do Brasil, e governado por um presidente progressista. E houve uma muito boa conversa, muito boa química entre os dois, muito preocupados com os problemas sociais e trocaram impressões sobre a melhor maneira de obter um maior equilíbrio, maior justiça social. Nós ouvimos, o Lula contou das próprias experiências do Brasil e ouviu do presidente López Obrador também a experiência mexicana, como financiar os programas, quais as ênfases que devem ser dadas, as resistências que existem a esses programas, como, digamos, as elites criam problemas para que essas questões sejam levantadas, e falamos um pouco também sobre a integração latino-americana, a importância da cooperação entre o Brasil e o México nesse contexto. O presidente Lula lembrou muito, elogiou muito a condução do México, por exemplo, da CELAC. O Brasil está ausente desse foro, né, desse governo Bolsonaro, um foro que o Brasil, na realidade, foi o pioneiro, em cuja criação o Brasil foi pioneiro, porque o Brasil promoveu a primeira reunião, não era a CELAC, não tinha o nome ainda, mas a primeira reunião dos países latino-americanos e caribenhos, sem nenhum tipo de tutela externa, na Bahia em dezembro de 2008. E depois, em 2010, que houve a decisão de criar, e isso já ocorreu no México, mas ainda foi no outro governo. Mas nesse período que o Brasil, que vinha, digamos assim, não sei, liderando, um dos líderes desse processo, o Brasil entrou em recesso, né, porque praticamente entrou em recesso do ponto de vista da política internacional, quando ou não faz nada ou faz besteira, então quando não faz nada é até melhor. Mas então nesse período o México tomou as rédeas do processo, coincidiu que ele teve a presidência da CELAC, e ele fez reuniões importantes, a cúpula, com presença dos presidentes, obviamente, e também reuniões ministeriais, e lançou programas na área de saúde, muito importante em relação à vacina, por exemplo, troca de intercâmbios e troca de fornecimento, inclusive recíproco de vacinas entre os países. Enfim, então, agora a presidência está com a Argentina. Então, essa. E falaram também um pouco da importância da integração latino-americana, até para que o mundo está vivendo uma crise, eu não preciso dizer isso a vocês. A guerra é óbvio, mas já era um momento de grande dificuldade por causa da pandemia, a mudança climática e as desigualdades no mundo, e é muito importante que a voz latino-americana e caribenha, nunca esquecendo o Caribe, se faça ouvir. E o México é fundamental nesse processo. Então, em resumo, mais ou menos, foi isso que eles conversaram, tiveram uma conversa bastante prolongada, porque ao todo foram 3 horas de conversa, enfim, 1h30 ou pouco mais, em torno do café da manhã de trabalho, e depois o presidente López Obrador levou o Lula e a nós todos para conhecer o palácio onde tem os magníficos, entre outras coisas, magníficos murais do Rivera, do Diego Rivera. Enfim, então essa foi uma reunião muito boa, esse aspecto. Agora, além disso, o presidente Lula foi recebido na Câmara e no Senado, né, o que é também uma distinção especial. E houve contato também direto com o partido, Morena. O Lula, inclusive, se dirigiu ao partido, ao movimento, na realidade, ao movimento, mais bem,
ao final de um congresso que o Moreno estava fazendo e o último ato praticamente do congresso, antes do encerramento, foi justamente a fala do presidente Lula. Então foi uma visita muito ampla, com muitos contatos, muito importante. Lula também, como ele sempre faz, fez questão de estar com um amigo que é o Cuauhtémoc Cárdenas, que de alguma forma digamos assim, é o primeiro, foi quem inicialmente criou uma tendência de esquerda dentro da política mexicana mais forte, criando o PRD. Hoje não está no governo, mas até o filho dele está no governo, faz parte da assessoria do López Obrador. Então, foi uma visita muito ampla, muito interessante. Também foram discutidas possibilidades de cooperação tecnológica, cooperação comercial, a necessidade de superar, às vezes, impulsos muito protecionistas de um lado e de outro, para que a gente possa crescer. Essencialmente foi isso. Ministro, durante a visita, como o senhor ressaltou, Lula teve contato, então, direto com congressistas, parlamentares e teve uma fala bastante contundente, obviamente, de crítica ao atual presidente Jair Bolsonaro. Até porque Lula tem se firmado como candidato às eleições presidenciais desse ano, sabemos bem, indo, inclusive, muito bem nas pesquisas. Eu gostaria de saber qual é essa avaliação dos mexicanos com relação ao presidente Bolsonaro, inclusive do Obrador, do presidente mexicano. Bom, em primeiro lugar, o presidente López Obrador, como é um homem de Estado, ele não vai ficar fazendo críticas diretas a um presidente de um outro país com o qual ele mantém relações. Ele fez questão, aliás, ele, se não me engano, foi na véspera do encontro do Lula com o López Obrador, ele faz um programa todas as manhãs, que ele chama Manhaneira, ele fala durante 2 horas com a imprensa, com a mídia, e acho que foi na véspera, creio que foi na véspera, ele anunciou que ia receber o presidente Lula, disse que era uma visita de amigos, como vocês já ressaltaram, e ele fez questão de dizer que mantém relações respeitosas com o governo do Brasil, que é natural. Agora, o fato do Lula ter sido recebido da forma que foi, não só pelo López Obrador, mas como uma visita de Estado praticamente, visita à Câmara, ao Senado, na Câmara acho que só participaram os representantes da maioria, mas no Senado houve uma reunião inclusive com a mesa, com vários partidos, inclusive representantes do PRI. Isso demonstra claramente, isso é a prova mais eloquente sobre o que eles pensam sobre o atual governo, mas enfim, eu acho que isso não foi o tema diretamente. Bolsonaro não foi um tema das conversas, embora os problemas que o Brasil esteja vivendo hoje, sim, foi tema das conversas, porque isso faz parte até da proposta do presidente Lula, né, digamos, em termos de voltar aos programas sociais, busca de maior igualdade, e também na parte da política externa, maior atenção à América Latina, maior integração, etc. Ô, ministro, também nessa viagem ao México, o presidente Lula também se encontrou com um coletivo de brasileiros que residem na capital do país, né? Como que foi esse encontro? Como que foi esse bate-papo com esses brasileiros que estão fora do Brasil? É verdade, você fez muito bem de lembrar, eu fiquei agora falando mais da parte política, diplomática, até por um veso pessoal meu, mas o encontro foi muito emocionante, né? O Lula contou vários episódios da vida dele, alguns membros da nossa delegação até ficaram emocionados também, e eles também, os próprios brasileiros que estão lá, todos eles fizeram antes manifestações também, desde a época em que o Lula estava preso, tudo isso foi lembrado com muito carinho, muita atenção, e eles que estão se sentindo assim muito largados pelo governo brasileiro, que não tem dado atenção devida, digamos, aos brasileiros no exterior, ficaram muito contentes com o encontro. Foi um momento muito emocionante, foi bom você ter lembrado. Como, aliás, ele tem feito também em outros países. Sim, sem dúvida. Ministro, queria voltar um pouco no tema central, né? Ou seja, o debate sobre justiça social, que é tão importante, enfim, de redução das desigualdades e dos próprios retrocessos que o país está vivendo por causa da gestão de Jair Bolsonaro, os desafios a partir de 2023. E queria perguntar para o senhor
quais as semelhanças, porque a gente sabe, claro, que existem particularidades, embora sejamos todos latino-americanos, existem particularidades dos países. Mas na avaliação do senhor, qual seria hoje os desafios que aproximam ou que poderiam aproximar México e Brasil nesse momento? O desafio principal, tem muitos desafios, mas o desafio principal, mais de um desafio, mas digamos, o principal é a redução da desigualdade, obviamente, né? E os programas têm esse objetivo. A maneira de enfrentar isso também não é tão diferente assim, porque lá no México, como aqui na época do presidente Lula e da presidenta Dilma, tem um aumento do salário mínimo, um aumento em termos reais, o que, obviamente, além do efeito social importante, tem também um efeito econômico, porque ajudou a criar mercado, e lá também eles têm até um lema interessante: primeiro os pobres para o bem de todos, algo mais ou menos assim, não sei se é exatamente essas palavras, mas quer dizer, você focaliza nos pobres e, como o Lula costuma dizer, colocar os pobres no orçamento, e com isso você beneficia a economia. Outra preocupação também que eles têm é de manter um controle nacional, soberano, sobre a questão energética. Eles estão muito envolvidos no aspecto das produtoras de energia elétrica também, além da própria Pemex, e esse também foi um tema que eles discutiram. Mas cada país tem um pouco a sua peculiaridade, né? Mas os processos são parecidos. O que eu acho que mais torna diferente, não tanto até nos objetivos dos programas, mas na maneira de financiar, é a maneira de financiá-los, porque a carga tributária no México é muito baixa. Então tem que compensar isso de outras formas e com outros meios. Que interessante. A carga tributária no México é 13%. Num país desenvolvido como a França é quase 40%, né? Então para você ter os recursos necessários para o investimento, até para ajudar no investimento privado também, né? Mas que precisa de condições, porque para que o investimento privado ocorra, precisa que haja uma infraestrutura, precisa que as coisas estejam funcionando, os portos, as estradas, e nisso, em geral, é necessário um pouco de participação do Estado, como, aliás, o próprio Biden lá nos Estados Unidos está fazendo. Então, eu até a propósito disso, eu não sou economista, mas hoje, lendo um artigo no Economist dessa semana, enfim, não é algo que nós ignorássemos, mas talvez não tivesse tão realçado. Ele diz que o Brasil foi o país que a desindustrialização é um fenômeno geral, só que a desindustrialização em alguns países significa passar para um setor de serviço elevado. No Brasil, não. Passou para serviços mal remunerados, muito baixos. E foi a desindustrialização mais rápida e mais nociva que aconteceu entre os países grandes, né? Esse é um artigo do Economist de hoje. Então, isso não foi conversado lá dessa forma, porque o artigo é recente. Mas essa preocupação de manter a economia funcionando, o pleno emprego, é certamente uma preocupação de ambos. Ministro, o senhor acompanhou o presidente Lula nessa viagem, como acompanhou em outras também. A minha pergunta especificamente do México, agora relembrar essa questão de pandemia, né? Como é que o México, o senhor teve alguma percepção, como é que o México está tratando essa questão, um presidente progressista? A gente sabe o que foi o começo da pandemia aqui no Brasil, com negacionistas, ataques à ciência, ataques à vacina. O que o senhor percebeu em relação a isso no México? Olha, o México tinha uma posição inicialmente um pouco cética também em relação à pandemia, mas acabou adotando a vacina rapidamente, e eu notei também muito mais disciplina, né? O número pelo que eu tenho acompanhado nas estatísticas, eles não discutiram isso lá, para falar a verdade, dessa forma que eu estou falando aqui. Isso é uma coisa que eu estou dizendo. Sim. O número total de mortes no Brasil, obviamente, é muito maior, mas mesmo proporcionalmente é maior também, proporcionalmente à população. Também no Brasil é maior. E eu notei no México uma disciplina bem grande, sabe, das pessoas na rua, com máscara ainda. Não é essa coisa de acabar logo com o uso da máscara. Aqui tudo está muito apressado nesse sentido, mas é uma opinião que eu estou dando. O assunto não foi discutido dessa forma. Foi discutido a pandemia, a mudança climática, o combate à desigualdade, com grandes problemas mundiais em que Brasil e México podem
atuar juntos, né? Como eu disse antes, junto com a Argentina, Chile. Chile hoje, aliás, tem a posse do presidente Boric, algo muito bem lembrado. Importante. Eu não iria esquecer, mas além disso eu estava participando de um seminário organizado pelo Partido Democrático da Itália, o PD, né? E isso foi muito celebrado lá também. Então, é um fato importante para a democracia latino-americana. Inclusive, ministro, a gente está com o tempo acabando, mas eu quero aproveitar o ensejo para perguntar para o senhor essa questão. Boric, o candidato de mais à esquerda progressista na Colômbia, com grandes chances de vencer. O senhor avalia uma onda mais progressista à esquerda, vislumbrando aqui na América Latina? Sim, eu vejo que isso já está ocorrendo, né? A Bolívia consolidou que já tinha, mas na Argentina foi novidade. O Peru, apesar da fragilidade do governo, mas o povo demonstrou sua insatisfação com o modelo neoliberal. Aparentemente, o mesmo vai acontecer na Colômbia. Não sabemos ainda. A eleição a gente tem que esperar o final, mas tudo indica que ele é o favorito hoje das eleições. E no Brasil nós esperamos também. Então isso vai mostrar, não sei se eu esqueci algum país aqui na América, não, até na América, no México, obviamente, na América Central, Honduras, nós somos tão criticados nosso governo foi tão criticado por ter dado abrigo ao presidente Zelaya, e hoje a mulher dele, a esposa dele, por mérito próprio, porque ela é uma grande líder, foi eleita presidenta. Então, eu acho que é uma onda, fico muito contente, eu acabei de ver aqui em alguma, não sei exatamente o que era, se era um blog, alguma coisa, não sei se vocês passaram também, a imagem da presidenta Dilma cumprimentando o Boric lá no Chile. O Lula nessa condição, ele não assume ainda que é candidato, mas todo mundo acha que vai ser, né? E quer que ele seja. Então, nessa condição, ele foi convidado também, mas eu acho que ele se reteve. Mas eu acho que nós ficamos muito bem representados com a presidenta Dilma sendo recebida diretamente, cumprimentando o presidente Boric nessa. É uma experiência nova, inclusive, no Chile. Não é só a esquerda, é uma esquerda diferente, um pouco renovada, em termos de juventude, em termos de gênero. Né? Um número maior de mulheres. Nós temos esse problema, que vocês sabem muito bem, de total desequilíbrio na área de gênero e na área racial. Né? Nós estamos vendo que no Chile, em ambos os casos, no caso deles não é tanto a população negra ou afrodescendente, mas os indígenas, a população originária dos índios Mapuche, isso também está mudando no Chile. E há toda uma preocupação, digamos, também com o meio ambiente, que é muito importante e muito saudável nesse momento. Muito bom, ministro. Conversamos com o ex-ministro Celso Amorim, ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil, trazendo aí detalhes e destaques da visita do ex-presidente Lula ao México. Ministro, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado. Abraço. Um abraço para ambos. Após mais de 2 semanas, o conflito entre Rússia e Ucrânia ainda parece distante do fim. Na última quinta-feira, dia 10, terminou sem acordos a primeira reunião entre os ministros de Relações Exteriores russo Sergei Lavrov e o ucraniano Dmytro Kuleba. O encontro realizado em Antalya, na Turquia, foi um pedido da parte ucraniana que propunha um cessar-fogo de 24 horas em Mariupol, no sul do país. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Reginaldo Nasser, que é professor livre docente de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Boa noite, professor Reginaldo Nasser. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Olá, prazer é meu falar com vocês. Prazer é nosso. Professor, mais de 2 semanas desse conflito envolvendo Rússia, Ucrânia, não só Rússia e Ucrânia, OTAN, Estados Unidos. Professor, o que o senhor pode falar para a gente? Bom, eu acho que começar pelo que você colocou aí das negociações. Tá? Eu acho que, comparado ao que estava antes, evoluiu um pouco no sentido de quem está participando. Né? Então, quando começaram essas negociações em Belarus, nós víamos que era uma negociação entre representantes de ambos os países, mas que não eram do alto escalão. Então já se via que ali se tratava muito mais das questões pontuais, humanitárias, do que propriamente para algum tipo de acordo de cessar-fogo. Agora já são os ministros de Relações Exteriores
e foram para a mesa e foram na Turquia, que é um membro da OTAN. De toda forma, hoje ainda parece muito distante qualquer possibilidade de acordo. Eu diria principalmente por quem vou chamar aqui do ausente presente. Né? O ausente presente se chama Estados Unidos da América. Né? O presidente Biden, desde dezembro, como a representante chinesa disse com toda razão, está jogando lenha na fogueira. Né? Então, enquanto não houver da parte dos Estados Unidos, né, alguma sinalização para algum tipo de acordo, isso não acontecerá. Enquanto não houver da parte dos Estados Unidos alguma atitude mais específica em relação à Ucrânia, por que eu estou dizendo isso? Porque ontem foi aprovado o orçamento norte-americano que vai estipular gastos até setembro. Foi colocado 15 bilhões para a Ucrânia, sendo 6 bilhões para... Então, veja, se eu estou querendo parar um conflito, se eu estou querendo fazer acordo, eu não vou jogar arma lá. E os Estados Unidos e uma série de membros da OTAN estão jogando armas, mais do que isso, eles estão estimulando voluntários, entre aspas, que no fundo é muito mais mercenários que estão indo lá, ou seja, ele está dando dinâmica para o conflito. Está dando dinâmica para o conflito. Então, isso não vai. De outro lado, o Putin também puxa a corda. Cada um vai puxando do seu lado, tanto na questão militar como na econômica. E hoje, ao que parece pelo noticiário, a Rússia entrou numa outra fase, que passou a atacar outras cidades que até então não havia atacado, e está usando mais ataque aéreo, que significa mais mortes civis. Então, infelizmente, nós estamos vendo que o povo ucraniano é vítima da ação da Rússia e bucha de canhão dos Estados Unidos da OTAN. É uma situação lamentável para o povo ucraniano. Professor, eu vou querer em algum momento, eu e o Cosmo, entrar nessa questão dos voluntários, mercenários, mas antes, aproveitando que o senhor mencionou a figura do Joe Biden, eu queria gastar um tempinho de atenção para isso. Porque vamos lembrar que o presidente, quando da deflagração do conflito, o primeiro pronunciamento dele, ele foi apertado por alguns jornalistas sobre como os Estados Unidos se posicionariam com relação à China. E ele, na ocasião, ele tergiversou, falou que não estava preparado para falar sobre isso. Depois, o movimento mais recente dos Estados Unidos foi essa quase trégua com relação aos embargos na Venezuela por conta do petróleo, desse impacto do petróleo. Como o senhor avalia a postura do Biden até o momento, considerando esses dois condicionantes que eu mencionei? Variáveis, melhor dizendo. É o seguinte, para além da questão, primeira coisa é o seguinte, que está acontecendo desde o início desse conflito, e eu tenho ido em vários debates, em várias lives, e a premissa que eu coloco para entrar é o seguinte: há vários tipos de conflitos. Esse não tem variável ideológica. Esquece isso, né? Então, essa coisa aqui no Brasil, ele é de direita, não é de direita. O Bolsonaro foi, o Bolsonaro não é, o Bolsonaro... Esquece, eu vi muita briga nisso. Tem conflito que é ideológico. E as questões ideológicas, a tendência é que elas pesem muito mais internamente do que internacionalmente. Isso ao longo da história. Não que, repito, não que eu não tivesse tido questões ideológicas no âmbito internacional. Mas elas contam menos. Você deu... Eu vou começar pelo fim, mas vou chegar lá. Você deu o exemplo da Venezuela. Na hora que precisa de petróleo, tchau, ideologia. Na hora que precisa de dinheiro, tchau, ideologia. Eu posso trazer aqui vários exemplos, né? E no caso... Aliás, professor, desculpa te interromper, o Maduro, Nicolás Maduro, agora é tratado como um presidente de fato. Não é mais um ditador. Já reconheceu. Olha, o ano passado eu lancei um livro sobre o Afeganistão e tal, e a gente vai reconstituindo, porque a gente vai esquecendo. Sim. Até o dia 12 de setembro de 2001, o Paquistão estava na lista dos Estados Unidos de Estado terrorista.
Os Estados Unidos ia pensar o Paquistão para quê? Para usar o território, divisa de 2.500 quilômetros para o Afeganistão, para atacar o Afeganistão. Mandou dinheiro e tirou ele da lista. Ele virou parceiro, aliado, assim, entendeu? Então, esse conflito da Ucrânia é um conflito, em primeiro lugar, de geopolítica, segurança. Relacionado a isso, a questão mais da econômica é isso, tira ideologia. Bom, se isso se envolve grande potência que tenha nuclear, um elemento importante da Rússia, dos Estados Unidos, dos que têm, França, Inglaterra, China, né? Um elemento fundamental, não quero esquecer de direito, eu vejo em outras coisas, nisso não, se chama prudência, equilíbrio. Não sou eu que estou falando, os historiadores de política internacional vão dizer isso. O Biden não tem absolutamente nada disso. O oposto. Está jogando, repito, lenha na fogueira. Todo o Partido Democrata. E vê, é uma gente olhar isso. Às vezes as pessoas se sentam, tem que ser objetivo. Em termos de tendência. Tendência nos Estados Unidos é que os republicanos negociam mais do que os democratas. Se tiver estaria contra o Trump, ok. O Trump está de acordo com quem? Vamos lembrar. A Coreia do Norte fez acordo, e com o Talibã. Quem foi acordo com o Talibã no Afeganistão para parar a guerra foi o Trump. Não tem dúvida disso. O ponto fora da curva foi o Bush, sim, o Afeganistão e o Iraque. Outro dia eu fiz um post, eu falei para o pessoal não ficar interpretando, eu vou constatar, sem julgamento. Primeira Guerra Mundial, democrata, Woodrow Wilson. Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt. Guerra da Coreia, quem começou? Truman, democrata, todos democratas. Quem é a Guerra do Vietnã? Todo mundo esquece. John F. Kennedy. E depois o Lyndon Johnson. E aí, 8 anos, aí depois chega no Nixon. Guerra do Afeganistão, que eles alimentaram a guerra do Afeganistão contra o Soviético jogando arma lá. E depois virou campeão dos direitos humanos. Clinton atacou Kosovo. A guerra violentíssima, todo mundo esqueceu de Kosovo. 78 dias, foi 1999. Por quê? Tem uma razão. Não é casual. Os democratas têm a ideia de universalizar o domínio. Então, eu quero fazer o mundo a minha imagem e semelhança. Então, eu vou nisso. Então, quando termina a Guerra Fria, tinha duas posições nos Estados Unidos. Uma equilíbrio, prudência, zona de influência. Deixa os russos lá. A outra, vamos lá. Aqui veio essa, vamos lá. Isso aí é muito documentado, não justifica a invasão. A gente pode entrar nisso. Eu até tenho uma interpretação sobre essa invasão, mas esse é o pano de fundo. Então, se quiser evitar a guerra, evita jogar arma, evita jogar lenha na fogueira, busca negociação. Estica de um lado, o Putin vai esticar do outro. Não vai ter dúvida. Inclusive, professor, então, falta prudência. Nisso que o senhor acabou de falar, esta semana os Estados Unidos anunciaram uma série de sanções impostas à Rússia, né? E o Putin já contra-atacou, falou da seguinte forma: vai expropriar as empresas que saírem de lá, né? Já está dando um exemplo concreto. Ou seja, como é que vai ficar tudo isso? Veja só, o que eu vou dizer aqui. Outro dia me perguntaram qual a consequência, eu sempre pergunto, das sanções econômicas. Eu não sei, eu não sou economista e tenho visto posições opostas. Então, não sei. Agora, eu posso dizer para vocês, com certeza, o que aconteceu com as sanções na história. Os exemplos passados. Isso a gente já sabe. Primeiro, nenhum caso, que sanção econômica
reverteu a decisão daquele que está sendo punido. Não tem um caso. E veja o que eu vou dizer. Não tem um único caso, inclusive onde a simetria de poder é grande. Não era grande potência. O último caso de grande potência, eu não estou induzindo a nada, hein? As pessoas que concluem. Foram Alemanha, década de 30, Itália e Japão. Não estou sugerindo nada, só isso. E os outros foram Saddam Hussein, o Iraque e tudo mais. Então, além de não reverter, segundo elemento, atingir em cheio a população, os mais vulneráveis. A Unicef fez um estudo de que os anos Clinton, que a gente esquece, porque democrata é educado, né, simpático, intelectual, fala bem, toda a gente só fica nos republicanos. Durante o governo Clinton, que houve sanção contra o Iraque, a estimativa da Unicef era 500 mil crianças. Por falta de... Por quê? Por cadeias produtivas, etc., vários tipos de sanção bate direto em saúde. Direto, todo país. Né? Então, e aqui na América Latina a gente tem. Quantos anos que Cuba está em bloqueio? Uhum. O que fez isso? Não mudou o regime, como eles queriam, não derrubou, do outro lado fortaleceu, e prejudicou a população. Não tem um exemplo. Pode ser que esse vai mudar o mundo, vamos ver, vai mudar toda a história. Mas a probabilidade é que não. E está mexendo, repito, com um país que é uma grande potência. Não pode se esquecer disso. Então, não vai, ao que parece, lugar nenhum, e vão prejudicar os outros. O mundo inteiro já está com alta de combustível e vem aí a alta no preço do trigo e do milho. Uhum. E segundo as especulações aí, um lugar que vai ser duramente atingido é o Oriente Médio. Sim, sem dúvida. Professor, eu queria agora falar um pouco do imbróglio, né, desse diz-que-me-disse das armas químicas. Essa semana a gente teve a notícia de que os Estados Unidos estão financiando o laboratório de armas químicas na Ucrânia. Aí primeiro os Estados Unidos negaram, não, imagina, depois acabaram assumindo. Isso até foi parar em debates da ONU, enfim, desse acompanhamento da guerra. E esse discurso, os Estados Unidos alegaram que eram os russos que estavam criando esse discurso para que eles tivessem a eventual justificativa de usar armas químicas. Explica um pouco pra gente esse imbróglio. Quem que tá certo? Não tenho a mínima ideia, mas é igual a investigação policial, tem pistas. A China deu uma declaração, a China que está até o momento muito equilibrada, deu uma declaração contundente acusando os Estados Unidos. Bom, mas no meio desse imbróglio, o Glenn Greenwald fez uma matéria muito boa sobre isso. Por que aconteceu? Estava tendo uma audiência, sim, nada de muito importante, com a subsecretária de assuntos do Estado americano. Esqueci o nome dela. Ela é uma figura importante, o Glenn deu histórico, que está lá desde o Bush. Importante. Muda governo. A gente acha que muda governo, Estado de Segurança ligado aos neocons. Ela é neocons, o marido é já li coisa do marido dela, um intelectual neocons de direita e tal. E na arguição, o Rubio, que é um senador republicano, tentou levantar a bola dela. Eu não sei o que aconteceu, acho que Freud explica. Ele falou assim para ela: tem instalações, laboratórios de armas, para produção de armas químicas e biológicas na Ucrânia? Ela falou: sim, tem. Todo mundo assustou. Aí ele tentou complementar. Mas os russos e tudo. Aí ela falou assim: mas se usar, são os russos. Tem, mas os russos é dos russos. Tá gravado isso. Eu baixei o vídeo. Sim. Tá gravado. Ela falou isso. E agora estão tentando apagar esse incêndio. O New York Times, o Washington Post estão rebatendo o Glenn. Bom, os Estados Unidos têm passado disso. Novamente, eu estava falando lá que eu fui investigar, voltar ao assunto do 11 de setembro.
para as pessoas lembrarem, logo após o 11 de setembro, começou a aparecer disseminar o pozinho lá, o antrax. Lembro. Tipo de Nossa. talco, foi tal. Bom, claro, quem que é? Denunciaram Al-Qaeda, terrorista islâmico e tal. Sempre tem gente honesta no meio de tudo, um oficial, um delegado do FBI levantou a hipótese, nós examinamos esse material, esse tipo de antrax é produzido apenas nos Estados Unidos. Foram investigar, chegaram a pessoa. Eu esqueci o nome dele. Que é um cientista das Forças Especiais do Exército Norte-Americano. Ele foi detido e, estranhamente, cometeu suicídio. O caso parou por aí. Caso de 007. Então, e o Glenn acrescenta. E a história da guerra do Iraque, o que inventaram? Não inventaram em fofoca, eles foram lá na ONU. Colin Powell lá foi dizer que o Iraque tinha arma de destruição em massa. O New York Times, a jornalista Jessica Stein, ela inventou, é uma jornalista que tinha até então grande confiabilidade. O Tony Blair inventou, agora disse que está arrependido. Inventou a mentirinha. Inventaram um negócio para atacar o Iraque. Um ataque horroroso, mataram milhões de pessoas. Então, você desconfia, não estou passando pano aqui para Rússia. Os russos também têm. Isso aí não pode entender. Os russos e os americanos produzem arma química biológica há muito tempo. Né? Então, da Ucrânia é novidade. Né? Novidade assim, essa coisa veio à tona e vai se comprometendo cada vez mais, porque essa ideia da Ucrânia, que é a grande questão, é entrar na OTAN ou não, né? E é muito interessante isso que o senhor falou, professor, porque esses exemplos são discursos, né? São guerra de narrativas, mas que na prática são danosas, né? Na prática, né? Não fica só no discurso. Bom, pode falar, professor, desculpa. Pode falar. Não, porque na verdade é uma tática. Você faz o discurso para preparar a população, porque a população apoia. Outro dia eu li, eu estava falando, o Putin conta mentira. É verdade, eu não vou desmentir não. Reprime os meios de comunicação, é verdade também. Mas e a mentira dos Estados Unidos para fazer essa guerra do Iraque? Sim. Uma guerra que durou mais de... Foi uma mentira, foi confirmado, provado que foi mentira. E 90% da população apoia. Então você tem repressão para não falar, mas você tem uma outra, não é repressão. É uma liberdade de imprensa, mas que todos publicam a mesma coisa. Então, o New York Times publicou, o Washington Post publicou, todo mundo publicou. CNN, o povo entrou, apoiou. Que aí vira verdade. Verdade. Virou verdade. Virou verdade. E com isso, quero agradecer, infelizmente, nosso tempo terminou, o professor Reginaldo Nasser, professor livre docente de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Obrigada, professor. Boa noite e até a próxima. Boa noite, até uma outra vez. Abraço. E a gente aqui no Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Em eleições tão complexas quanto decisivas, os colombianos vão às urnas neste domingo, dia 13 de março, para eleger um novo presidente e renovar o Congresso. O país é convocado às urnas, marcado pela violência que se seguiu ao pacto de paz com a extinta guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc, caos econômico e pela repressão de protestos recentes e massivos. Para falar sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Ana Prestes, que é cientista política e analista internacional. Boa noite, professora Ana Prestes. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Obrigada a nós. Prazer é todo nosso. Professora, neste domingo, os colombianos vão às urnas para eleger seu presidente e renovar seu Congresso. O que esperar desta eleição nesse momento tão delicado na Colômbia, professora? É uma eleição muito importante. Bom, as eleições são importantes em geral, obviamente, né? Mas depois de 2 décadas aí de uribismo, né, e de
muito sofrimento para o povo colombiano, né? Vocês sabem que em toda a nossa América Latina e toda a América do Sul é onde mais se matam pessoas, mais se matam líderes sociais, mais se matam defensores de direitos humanos. É uma aberração que acontece na Colômbia. Infelizmente, a nossa imprensa não cobre essa situação, né? Então, são eleições importantes. 40 milhões de colombianas e colombianos... 40 não, 38 ponto alguma coisa. Eu falo 40, mas são quase 40 milhões de colombianas e colombianas prontos aí, podem votar, né? Podem ir votar. Eles vão, nesse 13 de março, eleger a nova composição da Câmara Alta e da Câmara Baixa, do Câmara dos Deputados e Senado, e vão também votar nas primárias presidenciais de diferentes coalizões ou chapas, como a gente possa designar, né? São 3 principais, né? Que é o Pacto Histórico, que é a grande coalizão da esquerda, o Equipo Colômbia, que seria tipo uma coisa assim, tipo Equipe Colômbia, e o Centro Colômbia. Eu estava até confirmando o nome dessa coalizão, não, Centro Esperança. O Centro Esperança, que aí daqui a pouco, se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho da composição sobre cada uma dessas grandes frentes, né? E como está essa questão da corrida presidencial, que vai... Agora tem as primárias, aí em maio vão ter as eleições de fato, o primeiro turno, e em junho o segundo turno. Se for para o segundo turno, que a gente acredita que vai acabar acontecendo. A Colômbia é um país que passa, como vários dos nossos aqui na América Latina e América do Sul, por um profundo impacto social e econômico vindo da questão da pandemia, mas antes da pandemia também já vinha se aprofundando essa dificuldade. Tem hoje uma taxa de desemprego alta, tem uma taxa de inflação alta, tem uma desigualdade social importante e tem todos os efeitos deletérios da não implementação dos acordos de paz da Colômbia de 2016, que também, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E no meio disso tudo, eles também mudaram algumas questões na sistemática da eleição. Então, muitos cientistas políticos, analistas, jornalistas que estão acompanhando, têm falado isso, que são eleições complicadas, porque as pessoas não sabem nem direito assim como votar, são muitas coisas que as pessoas vão votar, então tem muita gente preocupada também com isso, e há um certo abatimento, uma certa tensão social forte no país para essas eleições também. Professora, então vamos começar. Tudo que a senhora falou é importante a gente destrinchar, mas vamos começar pela figura do Gustavo Petro, que está como favorito. Eu queria que a senhora explicasse um pouco o que é o Pacto Histórico, a sigla, né, o partido do Gustavo Petro, e também o histórico dele, porque Petro, em 2018, tenta a eleição e não consegue, tem até uma quantidade expressiva de votos, mas acaba derrotado pelo uribismo na figura do Ivan Duque. Então, explicar um pouco esse momento dessas pesquisas e do Pacto Histórico. Tá. Olha, o Gustavo Petro, ele é de um partido que se chama Colômbia Humana. Ele tem um dos partidos que está dentro dessa coalizão que se chama Pacto Histórico, que é uma coalizão grande, né? A Colômbia é um país com muitos partidos e muitos movimentos, principalmente movimentos ligados à questão da luta pela paz. Luta por justiça social, luta pela paz. Só para vocês terem uma ideia, são hoje, contando com todos os candidatos pré-candidatos dentro das coalizões, são 22 candidatos. Nossa. Então a gente já falava o seguinte, parece aquela eleição do Peru, né? Que acho que tinham 18 candidatos quando foi eleito o Castilho, e que a gente, para cobrir a eleição peruana, teve que se desdobrar e tentar entender o que era aquela miríade de candidaturas. O Gustavo Petro, ele já foi prefeito de Bogotá, ele já foi de uma outra coalizão forte da esquerda há um tempo atrás, que era o Polo Democrático. Ele não se elegeu presidente, né, na Colômbia em 2018, mas chegou muito perto. Foi a primeira vez que se chegou perto de ameaçar o uribismo, de fato, nessas últimas 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas. Ele não é uma figura totalmente consensuada dentro da esquerda, digamos assim, colombiana. Tanto é que há várias outras pré-candidaturas, tem várias outras, em certa medida,
ele tem questões polêmicas também, tem gente acusando ele de ir muito para o centro, aí outros acusam ele de estar muito na esquerda, depende da perspectiva. Mas ele e o Ivan Cepeda, que é também um outro, os dois são os senadores mais importantes hoje da esquerda colombiana, no sentido de enfrentar esse governo, de enfrentar o Duque. E ele tem um trunfo que eu acho que aqui no Brasil seria comparado ao trunfo que o Lula tem, de ser essa figura já muito difundida, muito conhecida da população e que poderia canalizar, poderia desaguar para ele todo o sentimento de esperança de uma mudança na Colômbia. Então, esse trunfo é o que diferencia ele de todos os demais candidatos da esquerda colombiana. Por isso ele é tão forte e por isso ele pontua tão bem nas pesquisas. Certo. Agora, professora, também essas eleições vão ocorrer por conta de todo esse caos que a Colômbia vem vindo, a senhora já relatou para a gente, mas também eu queria que a senhora trouxesse para a gente aí que vive esse acordo entre as FARC, as Forças Revolucionárias da Colômbia, esse momento, aquele acordo de paz que, enfim, foi esquecido por completo, e esse caos vivido atualmente na população, caos econômico, aliás, vivido no país, nosso país vizinho aqui na América do Sul. Certo. Então, a Colômbia ele foi um país que, dentro do que a gente chama de ciclo progressista da América Latina, ele foi um país que não elegeu um presidente, uma liderança, como nós tivemos ao longo de 15 anos, pouco mais de 15 anos, né? No final dos anos 90, depois que se elege Chávez, até 2015, mais ou menos, que é o marco que a gente estabelece, né? Durante esse período aí teve Chávez na Venezuela, Rafael Correa no Equador, Lula no Brasil, Lugo no Paraguai, Evo Morales na Bolívia, Tabaré Vázquez Mujica no Uruguai, ou seja, os Kirchner na Argentina, né? Primeiro o Néstor, depois a Cristina, ou seja, são 15 anos até que o Macri é eleito, né? A gente usa o marcador de 2015, o Macri é eleito e a Dilma é golpeada em 2016. Sendo que já tinha havido 2 golpes, né? O golpe de Honduras em 2009 e o golpe no Paraguai em 2012. Então, embora a Colômbia não tivesse eleito nenhum presidente ou uma mulher ou um homem alinhado a esse ciclo progressista, ela foi beneficiária desse ciclo progressista no sentido de que, durante a presidência do Juan Manuel Santos, que a gente pode considerar mais moderado, se for comparar principalmente com o Uribe ou Duque, foi criado um ambiente em que se tornou possível que para valer fossem feitas negociações por paz, depois de 50 anos de guerra. Ou seja, aqui na nossa América do Sul, que a gente defende, né, como uma das regiões mais pacíficas do mundo, nós tínhamos uma guerra profunda, 5 décadas de guerra. E tanto é que esse ambiente do ciclo progressista ele foi importante, que foi possível que se fizesse em Cuba, olha o simbolismo, né? Porque as negociações foram feitas em Havana, né? Com a mediação dos cubanos, da Noruega, outras lideranças, mas esses foram, a ONU participou, até o Papa participou em algum momento. Então, são muito importantes esses acordos, são muito importantes. Os acordos de paz firmados em 2016, final do ano passado, completou 5 anos dos acordos de paz. Agora, vocês imaginem que a Colômbia também é um país fraturado. Depois de 50 anos de guerra, é um país completamente quebrado internamente e dividido. Tanto é que quando, após aprovados os acordos de paz, vai para um referendo, acho que vocês devem lembrar disso, que é o referendo pela paz na Colômbia, ganha ou não. Fica todo mundo assim, como assim ganha ou não? Como assim, né? E aí que a gente não vai ter tempo de discorrer sobre tudo isso, mas pela complexidade dessa questão dentro da sociedade colombiana. O Juan Manuel Santos ganha o Nobel da Paz, né? Ganha lá o Nobel da Paz e vai embora. E sobra, aí em 2018 é eleito o Duque, que deliberadamente não cumpre os acordos, senta em cima dos acordos. E isso depois de 7.000 unidades de armas entregues e
sei lá o que eles fazem, né? Eles queimam, desmancham, sei lá, a ONU destruiu essas armas aí, porque como é o símbolo, né, da entrega da arma dos guerrilheiros, da saída das guerrilhas. Só que, olha só, gente, vamos imaginar, tô lá no meio da floresta, no meio da selva, né? Sou guerrilheira, sou guerrilheiro. Aí, de repente, você acha que eu vou entrar numa cidade, vou matricular meu filho na escola, vou assumir um posto de trabalho ali? Não, é uma questão muito complexa a reintegração dessas pessoas na sociedade. E esse era um compromisso do governo colombiano, firmado nos acordos, né? Então, aliado a isso, você tem um profundo descontentamento social que emerge nas manifestações de 2019, na mesma época em que a gente cobria as manifestações do Chile de 2019, também estavam acontecendo na Colômbia. A gente até falava disso, né? Que eram 3 países, pelo menos, Peru, Colômbia e Chile, que estavam efervescentes socialmente, com mega manifestações, organização dos trabalhadores. Vem a pandemia, 2020. Ainda em 2020, mesmo com a pandemia, houve ainda movimentação, não do porte de 2019, mas aí você vê aquela minga, aquela enorme marcha indígena, que eu acho que muita gente cobriu, que chegou a Bogotá, que colocou em xeque a prefeita de Bogotá, Cláudia Lopes, que era do Partido Verde, se colocou em xeque no seguinte sentido: e agora? Agora vamos ver para que lado que ela vai, né? Vai reprimir, vai dialogar, vai negociar, vai abraçar. E 2021 vem o Paro Nacional, que todos nós também acompanhamos, porque... Olha, gente, o que aconteceu de repressão aquilo ali, olha, é uma guerra. Extremamente violenta. Usar armas. E pouco falado no Brasil. Pouco falado no Brasil, professora. Pouco falado. Olha, mortes, estupros, desaparecimentos, prisões forçadas, e tudo é promovido pelas forças de segurança do Estado e pelos paramilitares. Porque o uribismo, ele é conhecido justamente pelo paramilitarismo, né? Isso aí, gente, explodiu o país. Assim, os nossos interlocutores na Colômbia falam que o que a Colômbia estava vivendo e agora continua vivendo, mas de uma forma mais contida, e aí está contida nessa eleição, uma insurgência social. Eles falavam, olha, isso aqui é muito mais que uma manifestação, isso aqui é uma insurgência social. Com certeza. Então, tudo isso impacta nessa eleição. Né? Esse é um caldeirão em que uma criminalização da juventude. Quem sustentou o Paro Nacional ano passado, de março a julho, foi uma garotada, jovens desempregados. Assim, você olhava as manifestações espalhadas, atomizadas, porque pequenos grupos e absolutamente criminalizados, né? Isso criou na Colômbia um debate muito parecido com o que aconteceu nas eleições americanas, depois do episódio George Floyd, em que Trump e Biden ficavam discutindo sobre a questão das forças de segurança, né? O Trump defendendo law and order e o Biden ali também. E aí, vai reformar a polícia? Vai mudar essa polícia? Um debate muito parecido com o debate na sociedade americana sobre o lugar e o papel das forças de segurança. A Colômbia, ela está muito marcada por esse debate também nessa eleição, porque durante esse tempo o Duque foi só incrementando a legislação que permite o uso da força e da repressão quase que liberado, assim, professora, na Colômbia. Desculpa, pode concluir. Não, era isso, desculpa, falei muito. Não, eu queria, a gente já está quase chegando ao final, e eu queria puxar uma situação que você muito bem explicou, sobre o processo de depauperização dos trabalhadores rurais nesse acordo de paz não cumprido, especificamente como isso jogou essas franjas da Colômbia, esses locais onde as Farc atuavam, essas pessoas não foram reinseridas e hoje muitas delas continuam servindo ao narcotráfico,
aos cartéis mexicanos. Eu gostaria de saber, explorados, inclusive, eu gostaria de saber se isso está em tela no debate presidencial, se isso é um tema. Não tem como. Esse é um tema da Colômbia, porque a Colômbia é esse corredor do narcotráfico, muito que todos sabem, né, de conexão da América do Sul com a América Central e rumo à América do Norte, né, são os grandes consumidores. E não à toa, isso também sempre serviu até de justificativa para uma presença militar norte-americana extremamente forte na Colômbia. A gente pode considerar a Colômbia um preposto dos Estados Unidos aqui na nossa região, que tem de militares e de cooperação militar. Não é à toa que agora o Biden está reforçando essa questão da Colômbia como parceira estratégica da OTAN, não é membro da OTAN, mas tem uma parceria, está dentro do âmbito, né, de uma parceria especial. Então, esse é um grande debate, porque imagina a vulnerabilidade dessas pessoas, né? Completamente à margem da sociedade, totalmente estigmatizadas, sem acesso aos serviços, digamos, básicos do Estado, em um país em que se faz vista grossa para uma série deliberadamente, a partir do Estado, para as ações paramilitares, ações do narcotráfico, que a gente sabe que o uribismo também sobrevive disso, e não tem como, esse é o debate na sociedade colombiana, esse é um dos desafios dessa sociedade, como sair dessa situação. Professora, tem outra questão também, nestas eleições colombianas, que vem chamando muita atenção, inclusive de observadores internacionais, que é a violência contra movimentos sociais e os sindicalistas. Inclusive, vai uma delegação de observadores internacionais de sindicalistas por conta, né, que hoje dizem que na Colômbia lutar por direitos é um risco à vida. Se você pudesse explicar para a gente essa situação. Sim, outro dia eu estava conversando, inclusive, com essa delegação que vai para a Colômbia, do pessoal dos sindicatos e das centrais, conversando exatamente isso com eles. Eu lembro que era começo de fevereiro que a gente estava conversando, já tinham morrido 25 líderes sociais na Colômbia, só entre janeiro e fevereiro, né? Se a gente for contar desde a assinatura dos acordos de paz, isso, gente, não é ex-guerrilheiro, não, isso é uma outra conta, ainda tem essa conta. Mas só de líderes sociais, inclusive, para quem gosta desse tema, tem o pessoal do Indepaz, que eles colocam sempre a foto, a biografia da pessoa que foi assassinada, está lá no Twitter deles. Mais de 2.000 pessoas foram assassinadas. Defensores de direitos humanos, líderes sociais, ou seja, realmente lutar pela paz na Colômbia estar no alvo, né? E fazer qualquer tipo de denúncia na Colômbia é estar no alvo. Então, é muito importante que essa eleição ela tenha observadores internacionais, que ela tenha muita cobertura, inclusive cobertura de imprensa, porque é uma situação semelhante apenas ao México. Eu acho que somente o México tem uma situação tão dramática no ponto de vista de você, sendo do ambiente da política, sendo dos movimentos sociais, você está completamente sujeito a ser banalmente assassinado. Professora, a gente ganhou uns minutinhos, por isso que o Cosmo fez uma pergunta e agora eu quero fazer. A senhora mencionou o Paro, né? Eu tive a oportunidade, porque tenho vários amigos colombianos da área de imprensa, de acompanhar isso à distância, inclusive o desespero, inclusive alguns colegas jornalistas foram decretados mesmo, do tipo, você não entra em Bogotá, porque eu já anunciei pelo governo do Ivan Duque que pode atirar em você, que você vai ser preso, enfim, coisas desse tipo. Eu gostaria de saber o quanto a forma com que o uribismo, o Ivan Duque, o governo Ivan Duque, reprimiu o Paro, foi combustível para essa reação ou para esse crescimento de setores mais progressistas agora.
Olha, muito importante sua pergunta, porque é isso mesmo. Se você acompanhou, você sabe quão dramático foi aquilo ali, né? E olha, aconteceu uma coisa interessante é triste, mas interessante, porque conseguiu-se furar um pouco o cerco internacional. Pela primeira vez, assim, conseguiu fazer uma denúncia mais forte do ponto de vista internacional para evidenciar para o mundo o que está acontecendo na Colômbia, o que acontece na Colômbia. Por isso, se você estava acompanhando, você vai lembrar que teve uma delegação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sim. Que quase, assim, o Duque fez de tudo para impedir para eles desembarcarem na Colômbia. De tudo, porque ali é registro, né, testemunho, é foto, é imagem que acaba vazando internacionalmente para que minimamente os organismos multilaterais, os organismos responsáveis com os direitos humanos possam interpelar esse governo, né, possam questionar o que está sendo feito. Então, isso foi combustível interno também, né? Porque, inclusive, tem pesquisas da CELAG, eu acho que se vocês acompanham as eleições da América Latina, devem conhecer, né? Porque um capítulo à parte são as pesquisas, né? São as famosas encuestas, em quais confiar, né? Mas o pessoal da CELAG faz um trabalho muito bem feito. Eles fizeram umas pesquisas em profundidade que revelaram uma coisa que os colombianos nos contavam durante o processo. Camadas médias da sociedade que sempre associaram a esquerda, a guerrilha, jamais votariam ou apostariam nessa vida, foram balançadas. Né? Por isso, essa esperança. Hoje eu falei com o pessoal do Pacto Histórico, eu conheço pessoas que são candidatas. Existe uma grande esperança de que o Pacto Histórico saia como uma força, até a maior força. Eu falei para eles, vocês estão esperançosos, que bom. Porque eles falam que eles estão apostando que vai ser a maior força de Bogotá e do país. Por quê? Porque realmente isso que você está falando reverteu. E eu acho, vocês são da comunicação, sabem muito melhor do que eu. Nós estamos cada vez mais avançando para um mundo de instantâneo. Mundo de... Acho que travou. Circula tudo muito rápido, né? Então, isso atrapalha o Estado a cercear também o acesso das pessoas ao que realmente está acontecendo, né? Então, eu mesma acompanhava o que estava acontecendo na Colômbia muito pelas linhas paralelas de comunicação, né? Por gente que estava ali colocando ali de uma forma até de risco, mas para cobrir o que estava acontecendo. E isso chegou em muita gente. Eu acredito muito a essa mudança de comportamento também ao maior acesso às informações do que está acontecendo. Sem dúvida, a internet traz fake news, mas traz também a possibilidade de pulverizar a informação. Isso. E com isso eu quero agradecer demais a professora Ana Prestes, professora que trouxe aqui analista política, e cientista, analista internacional e cientista política. Eu perdi aqui, desculpa, mas professora Ana Prestes. Também. Que trouxe aqui um recorte e uma análise criteriosa e bastante interessante sobre as eleições colombianas. Professora, obrigada pela participação e até uma próxima. Obrigada, gente. Desculpa se eu falei muito aí, mas é porque Colômbia a gente tem que falar porque é pouco falado, sabe? Com certeza. Abraço, professora. Um abraço, até mais. Beijo, abraço. E a gente aqui na TVT vai para mais um intervalo e volta já já. De volta com Revista Brasil TVT. Aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Em um ano considerado decisivo por conta das eleições, mulheres de todo o país voltaram a mostrar resistência ao governo Bolsonaro com atos em dezenas de cidades no 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em todas as regiões, os atos também contaram com a participação de diferentes grupos, como os de mulheres indígenas, mulheres atingidas por barragens, negras, trans, entre outras.
Além do clamor pelo fora Bolsonaro e contra a violência de gênero, também foi bastante lembrada a luta de Marielle Franco, vereadora assassinada há quase 4 anos. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Mônica Benício, viúva de Marielle Franco e vereadora pelo PSOL na cidade do Rio de Janeiro. Boa noite, Mônica Benício. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Um prazer. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui para poder a gente compartilhar nesse momento. Mônica, vamos falar um pouco do 8 de março e a luta de milhares de mulheres que foram às ruas em todo o Brasil reivindicar direito, equidade, respeito e, acima de tudo, basta a violência. Mônica, o que você pode falar para a gente? Olha, a gente viu nesse último 8 de março, né, que para nós é chamado de 8M, atividades pelo Brasil inteiro, de uma maneira muito potente e muito bonita, como a pandemia acabou prejudicando nos últimos anos, né? Mas o movimento feminista, o movimento de mulheres, é sem dúvida nenhuma um dos movimentos que mais cresce nas últimas décadas e foi um movimento que foi decisivo para fazer o enfrentamento do fora Bolsonaro, quando já lá nos primórdios de 2018 a gente fez o ato do Ele Não, que reverberou de forma internacional, e de lá para cá as mulheres vêm numa escalada de resistência muito forte, mas também porque é preciso compreender que esse governo faz uma escalada de violência contra os nossos corpos, as nossas vidas, em retiradas de direitos também muito grande. Mas a gente segue na resistência e esse 8 de março foi muito bonito, de repercussão internacional, inclusive as ações que tiveram no Brasil, porque mais do que nunca as mulheres foram às ruas gritar fora Bolsonaro, exigir política pública que seja efetiva para nós. E o que é mais grave e mais triste, né? Em 2014, a gente estava nas ruas, ocupando as ruas, como sempre fizemos, mas reivindicando direitos básicos. Hoje a gente faz motes que reivindicam o direito à vida, né? Que são dos motes do Viva Nos Queremos. Há um retrocesso nessa política de onde a gente vai pleitear os nossos direitos, porque muito se retrocedeu no governo Bolsonaro. Agora, Mônica, o que nós vimos foi mulheres dos 4 cantos do país que, neste 8 de março, fizeram questão de ir às ruas. E como você trouxe um ponto muito importante, não só da questão de direitos, mas pelo momento tão delicado de violência que vem sendo pregado diariamente contra as mulheres em todo o Brasil. Mônica, você foi companheira da Marielle Franco. Próxima segunda-feira, 4 anos do assassinato de Marielle Franco e de seu motorista. Não, até o momento, as autoridades públicas não deram nenhuma resposta efetiva. Quem mandou matar Marielle Franco e o porquê do assassinato de Marielle Franco? Como é que é para vocês todos esses anos sem nenhuma resposta efetiva do poder público, Mônica? Além de muito triste e muito doloroso ter que sempre chegar aí nesses últimos 4 anos a março e revisitar essa dor por uma necessidade de luta, inclusive, porque dos amigos e todos os familiares de Marielle Anderson, essa dor ela é revisitada diariamente de alguma forma. Mas em março se intensifica porque o poder público não deu para a sociedade a resposta de quem mandou matar uma vereadora democraticamente eleita pelo povo carioca, num crime que abalou não só o Brasil, mas a comunidade internacional. Eu acho que 4 anos depois a gente soma mais uma pergunta a tudo isso. A quem interessa que o caso Marielle Franco não seja elucidado? Porque a gente compreende, e desde o início compreendeu, que infelizmente foi um crime muitíssimo sofisticado e muitíssimo bem elaborado. Mas a gente sabe também que não há crime sem resposta, não há crime perfeito. Porque num atentado à democracia do país, num dos maiores assassinatos, de maiores repercussão, de maiores violências dos últimos anos, das últimas décadas desse país, o Estado brasileiro não consegue responder. Ou o governador é muito incompetente, ou há um quê de má-fé por trás de tudo isso? Qual é a força tão poderosa o suficiente para não fazer com que 4 anos depois chegue a resposta de quem mandou matar uma parlamentar democraticamente eleita às 9 horas da noite numa das principais capitais do mundo? Quando você traz na sua fala a escalada da violência contra as mulheres, a gente vê hoje os índices de feminicídio aumentando dramaticamente, né? As mulheres sendo assassinadas apenas por serem mulheres. No caso da Marielle, eu acho que a gente deve se questionar. Existe também o racismo estrutural colocado nesse fator, desse assassinato? Será que se a Marielle fosse um homem branco, nas mesmas condições, já teria sido elucidado?
tem várias pontas dessas questões hoje, diante das demandas da questão social, que não foram respondidas. Porque é inadmissível, e eu não falo só do lugar de viúva, eu falo do lugar de brasileira, de uma pessoa que compõe essa sociedade como defensora de direitos humanos, como feminista, entre muitos outros lugares. É inadmissível a gente chegar a 4 anos de um assassinato como esse, sem a resposta de quem foi o mandante. Porque a gente continua, enquanto sociedade brasileira, se a gente não se soma nessa luta de justiça por Marielle, se a gente não cobra do Estado, se o Estado não responde essa pergunta, o que a gente diz para o Brasil e para a comunidade internacional é que hoje no Brasil existe um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da sua impunidade, quando assassina, quando executa uma parlamentar, uma mulher negra da favela, representante da pauta LGBT. Eu não consigo conceber que isso seja razoável para alguém, porque não é sobre a Marielle ser uma mulher socialista de um partido do PSOL que é um partido de esquerda. Não é sobre isso. É sobre democracia versus a barbárie. Você entender de que lado você está nessa luta são apenas essas condições. E chegar a 4 anos diante disso, tudo bem, de novo. Infelizmente foi um crime muito bem feito, muito bem executado. Mas resta a gente perguntar, quem interessa que esse assassinato não seja elucidado? Porque Mônica, não faz sentido 4 anos depois. Seria um Mônica, festival você... de incompetência que eu acredito que as nossas instituições não têm. Mônica, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da defesa da democracia. Não estamos falando de qualquer um assassinato. Assassinato de uma parlamentar democraticamente eleita, uma parlamentar negra, uma parlamentar que veio da periferia, uma parlamentar que lutava por direitos humanos, direitos LGBTQIA+, enfim. E, Mônica, nesta mesma semana, Rodrigo Amorim e Daniel Silveira pousaram com a placa de Marielle Franco que eles vandalizaram como se fosse um troféu. Isso ainda é mais marcante porque mostra que o ódio continua evidente e explícito na nossa sociedade. É isso mesmo? Olha, nesse caso eu acrescentaria um grauzinho de oportunismo, porque não é só ódio, né? Porque a narrativa do ódio leva à prática oportunista como essa. Por que acontece? Né? Esses sujeitos, eles não se tornaram celebridades ou pessoas notórias na sociedade pelos seus grandes feitos. Pelo contrário, foi por um ato de vandalismo. Né? Foi por tentar abalar a imagem da memória de uma mulher que é notoriamente uma mulher gigante, reconhecida diante, inclusive, do mundo inteiro, né? Não só de um pedaço do país. Mas todas as vezes que se pega, né, que a outra ponta, que não é a ponta que luta por memória, verdade e justiça, como a Marielle como um símbolo de resiliência, de resistência, utiliza o nome da Marielle, é justamente para tentar aparecer. Né? O que também eu acho bom, porque reconhece o tamanho dela, reconhece a grandeza que ela tem. Então precisa dela para se autopromover. Só que, infelizmente, não consegue fazer isso com uma razoabilidade que a democracia e o poder republicano poderia achar que seria ok. Não, prefere fazer pela barbárie, pela disseminação do ódio, pela via da política bolsonarista, que tem como seu pilar o ódio para se sustentar dentro da sociedade. Mas Marielle, a imagem da Marielle, a memória dela é muito maior do que tudo isso, sem dúvida nenhuma. Então, além de uma certa vergonha alheia que eu tenho diante disso, é lamentável quando 2 figuras públicas se prestam a esse tipo de papel. Mônica, é muito provável que neste exato momento que a gente está conversando sobre o 8 de março em que milhares de mulheres foram às ruas, um basta contra esse atual governo, contra a violência, por direitos, é muito provável que neste exato momento uma mulher esteja sendo assassinada, vítima de feminicídio. Mônica, essa luta é diária. Como é que é para vocês conviver diariamente numa sociedade machista, misógina e que prega todo dia, diariamente, o assassinato de mulheres em todo o Brasil? É um desafio e, sem dúvida nenhuma, para nós, mulheres que estamos comprometidas na luta pela vida de outras mulheres, esse é o nosso principal desafio. A gente entende o feminicídio como sendo a ponta de um iceberg de múltiplas camadas de violência. E a gente precisa, inclusive, discutir isso com as mulheres. Né? Porque a gente tem a violência patrimonial, a violência simbólica, a violência psicológica, a violência verbal, a violência física, o estupro, até você chegar ao feminicídio, onde a mulher é assassinada pelo fato de ser mulher. Isso porque a gente entende que vive, né, numa sociedade onde os homens são educados para acreditarem que as mulheres os corpos das mulheres são posses.
E aí isso gera toda essa cadeia que a gente quer enfrentar. O feminicídio, isso é importante dizer, né? Ele não é o oposto do machismo. O feminismo fala sobre igualdade, né? Para que não aconteça mais feminicídio dentro da sociedade. O feminismo ele está falando sobre a gente andar lado a lado. O machismo fala sobre opressão. Então, se o feminismo fosse o oposto do machismo, eu não seria feminista, por exemplo. Na Câmara Municipal, a gente teve uma vitória importante nesse 8 de março, que foi uma vitória onde a gente conseguiu aprovar o projeto de lei que faz um programa municipal de enfrentamento ao feminicídio. E a gente teve uma vitória dupla nesse caso, porque houve vereadores que colocaram uma emenda que tentavam retirar identidade de gênero de dentro do projeto, ou seja, retirariam dos debates as mulheres trans e travestis. Ao fazerem isso, eles estariam ali assumindo que seriam favoráveis às mulheres trans e travestis serem assassinadas. Mas a Câmara Municipal, muito corretamente, a maioria dos vereadores entenderam que essa emenda era um absurdo e o projeto passou com a sua amplitude e integralidade. Isso foi uma vitória muito importante para nós. Agora a gente vai cobrar do prefeito que seja sancionado, que seja implementado, porque o programa não fala só sobre você mitigar, né, as questões da violência ou você acolher as mulheres após o sofrimento da violência, mas fala sobre uma construção de prevenção, fala sobre você fazer campanhas, inclusive, onde a gente construa uma sociedade que seja mais igualitária, uma sociedade que seja mais justa, que seja mais inclusiva, porque a gente entende, e a defesa dos direitos das mulheres é um dos principais pilares da nossa mandata, e é chamada assim de mandata no feminino, é justamente para que a gente consiga construir uma sociedade onde as mulheres tenham os mesmos direitos, onde as mulheres não corram riscos apenas por fato de serem mulheres. Então, é justamente fazer uma desconstrução dessa sociedade machista e patriarcal. Mônica, o 8 de março também, diferente de outros 8 de março, que a gente saiu de um ano pandêmico, onde as pessoas, né, não conseguiam ir para as ruas, expressar, protestar, ele foi muito marcante neste 8 de março especificamente, porque a gente viu mobilização em todos os cantos do Brasil. E aí não interessa se a mobilização era de milhares e milhares, mas do ponto de vista da expressividade de você ir para a rua protestar. E aí a gente viu atos, por exemplo, de quilombolas, mulheres agricultoras, nos bolsões desse país, que fizeram questão de sair às ruas nesse 8 de março para protestar por direito, respeito e, acima de tudo, equidade no que diz respeito a essa coisa da igualdade de gênero, né? Como que vocês analisam esse 8 de março desse ponto de vista, Mônica? Olha, ele é muito importante, principalmente porque, como a gente já conversou aqui rapidamente, a gente está num ano eleitoral, né? Isso é fundamental, porque essa retirada de direitos das mulheres, ela avança numa escalada muito intensa pós o golpe contra a presidenta, e a gente está falando da única mulher eleita nesse país que sofreu um golpe com claramente características misóginas, né? Porque a gente viu outros presidentes fazendo coisas muito piores, a gente tem um presidente genocida no poder e nada foi feito diante disso. Então, é importante a gente entender que a Dilma, por outros elementos, o fato dela ser uma mulher, fez com que o impeachment se concretizasse ali no mandato dela. E depois a gente vem numa escalada de retirada de direito das mulheres, né? E quando vem o governo Bolsonaro, as mulheres se tornam o principal alvo, né, dessa política de ódio, dessa política de desmonte de direitos. Porque somos nós, de fato, a maior parte da sociedade, somos nós que movimentamos e que construímos a sociedade. E se a gente for falar da barreira de opressões que se tem, né, de uma pirâmide de opressões, as mulheres negras são as mais vulneráveis, né? Se você falar de uma mulher negra trans, você está falando do corpo, que o Brasil julga o corpo descartável, o corpo matável, o corpo que não deveria conviver em sociedade. Então, a gente vem também numa escalada de avanço e de embate a essa postura truculenta, essa postura que é absolutamente contra os direitos das mulheres, entendendo as mulheres também na sua diversidade. Agora, a gente teve recentemente um ato muito bonito em Brasília acontecendo pelo direito à terra, reivindicando, né, mais autonomia alimentar sem veneno. E as mulheres indígenas quilombolas sempre tiveram nesse lugar de muita vulnerabilidade, mas também, já nos últimos anos, vem se demonstrando uma resistência. E aí é uma correlação de forças, né? À medida que a violência aumenta de um lado, a gente resiste do outro, e à medida que a nossa resistência avança na conquista de direitos, existiu, e o governo Bolsonaro deixa isso muito didaticamente colocado para a gente, esse avanço
quer dizer, é meio contraditório, né? Porque é um avanço do retrocesso dos direitos das mulheres, e aí você vai fazendo um recorte, mulheres quilombolas, indígenas, LGBTQIA+, mulheres negras, periféricas, tudo que é representado ali nas pautas dos chamados minorias, né? Mas minoria porque tem menos representatividade dentro da política institucional, porque na maior parte da população, né, somos nós que construímos esse país. Mônica, nosso tempo já está acabando, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Como é que está o andamento do processo, das investigações do crime que mandou matar Marielle Franco e seu motorista Anderson? Segunda-feira, como eu já falei, 4 anos desse crime brutal, bárbaro. Como é que andam as investigações? Olha, essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias e procuro as autoridades para poder fazê-las também, e não tenho uma resposta positiva para te dar, infelizmente. Porque tem um outro agravante nisso tudo, né? A parte dos familiares de Marielle Anderson tentam ter integridade no inquérito, para a gente poder ter acesso ao inquérito de forma integral. Porém, isso não acontece. Sempre sobre a narrativa do sigilo. Mas é isso, né? É como se entregassem para a gente parte do processo onde só deixam a gente ler as partes interessantes para eles. E o resto corre sobre sigilo e a gente não tem autorização. E à medida que a gente não consegue acessar o processo de forma ampla, e perceba você, é um caso de interesse internacional, mas eu duvido que alguém seja mais interessado na elucidação desse caso do que os familiares de Marielle Anderson. Então, quando você nega isso à parte da família, que inclusive é a parte que está na assistência de acusação, eu acho isso muito grave. É porque, passado 4 anos, nem nos respondem e nem nos deixam saber a que pé está as investigações de forma plena. Eu acho grave o que está acontecendo, eu acho que o Brasil devia estar atento a isso também, porque não dá para falar de democracia plena nesse país sem a gente responder quem foi que mandou matar uma vereadora democraticamente eleita. Perfeito. Mônica Benício, viúva de Marielle Franco e vereadora da cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL, obrigado pela gentileza de falar com os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço, obrigado. Abraço, obrigada a todas e todos. E mais uma vez, a Petrobras aumentou os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. O reajuste nas distribuidoras, que já está em vigor, foi de 18,8% na gasolina, 24,9% no diesel e 16,1% no gás de cozinha. Para falar com a gente sobre mais esse aumento da Petrobras, nós conversamos agora com Miriam Cabreira, que é presidenta do Sindipetro do Rio Grande do Sul e diretora da Federação Única dos Petroleiros. Boa noite, Miriam Cabreira. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Miriam, mais um aumento nos combustíveis, gás de cozinha. Miriam, onde tudo isso vai parar? Então, esse é o resultado da política de preços de paridade de importação, né? Então, o que acontece lá fora, o povo brasileiro tem que pagar essa conta. Foi resultado de decisão tomada do governo lá em 2016 e que continua com o governo de Jair Bolsonaro, que tem a ferramenta na mão para mudar isso, mas prefere não fazer, prefere manter o povo brasileiro pagando a conta. Miriam, o povo brasileiro já vinha pagando por diversos aumentos descontrolados da estatal e agora mais esse aumento que ninguém aguenta mais. Miriam, qual o impacto direto que esse aumento agora vai causar na vida dos brasileiros? Esse aumento, né, é resultado de que a Petrobras estava represando os repasses. Então, se você verificar na refinaria que foi privatizada, lá na Bahia, esses aumentos vinham ocorrendo, né? Então, esses aumentos vinham ocorrendo, e agora, e por conta, né, das instabilidades que nós estamos vivendo no mundo em função da guerra que está ocorrendo, né, lá na Ucrânia, os impactos nos derivados, nos preços do barril do petróleo, está elevando aí o preço dos combustíveis. E o resultado que nós, brasileiros e brasileiras, poderíamos estar numa situação mais confortável, uma vez que somos autossuficientes em petróleo, mas devido à decisão do governo e devido a decisões passadas de governos, né, de Michel Temer e inclusive de Jair Bolsonaro desde o início do mandato de não investir mais em refinarias, estamos aí nessa situação. Miriam, um aumento nas distribuidoras de 16,1% no gás de cozinha.
o trabalhador, a trabalhadora, assalariado, já gasta absurdamente para comprar um bujão de gás de cozinha por mês. Esse impacto vai gerar ainda mais despesa e um impacto maior na vida desse trabalhador assalariado. Não há como conter tudo isso? O gás de cozinha é um dos aumentos mais absurdos que tem, porque a Petrobras poderia perfeitamente ter uma outra política de preços, especialmente para o gás de cozinha. Nós temos estudos que colocam que o impacto na geração de caixa na Petrobras e no próprio lucro da Petrobras seria mínimo se a Petrobras não praticasse o PPI no gás de cozinha, se ela aplicasse um outro tipo de controle dos preços, né, de cálculo para os preços, que fosse mais acessível para a população, mas como foi decisão, né, priorizar o valor ao acionista, ou seja, gerar lucro para pagar dividendos aos acionistas, é o povo brasileiro que está pagando essa conta. Então, sim, esse é um dos aumentos mais injustos, porque atinge principalmente as parcelas de mais baixa renda da população. Ou seja, não interessa quem vai sofrer, o interesse é pagar dividendos para os seus acionistas, né, Miriam? Exatamente. Essa é a atual gestão da Petrobras. É assim que ela pensa. Miriam, vamos falar um pouco, por exemplo, da desregulação dos preços. Aqui em São Paulo já está uma loucura. Ontem mesmo, no anúncio, postos já não vendiam mais gasolina, já esperando para poder repassar esse preço na bomba. Mas a gente já vê, por exemplo, preços do combustível, da gasolina, por exemplo, no Acre, já tem postos cobrando R$10 o litro da gasolina. Como é que faz para trabalhar essa questão? Um preço aqui no sul, um preço no norte, outro no nordeste? Como que faz para controlar tudo isso? Então, né, antigamente, quando nós tínhamos a BR Distribuidora como uma empresa estatal, ela atuava justamente na distribuição mais homogênea dos derivados e para ter um certo controle nos preços, para não ter essa disparidade das regiões mais distantes do país, das regiões produtoras, né? Como no momento não existe mais esse agente, né? Então a BR Distribuidora foi privatizada e hoje na distribuição todos os agentes são privados, esse mercado está completamente à mercê dos interesses das distribuidoras. Então é por isso que a gente vê essas disparidades no preço, esse aumento já antes mesmo do repasse do aumento. Então, é a falta que faz a BR Distribuidora como um agente na concorrência para ajudar a controlar os preços. Miriam, a inflação já é recorde no mês de fevereiro. E essa inflação, ela atinge e consome mais o assalariado, poder de compra do trabalhador vai lá embaixo. Esse aumento agora, anunciado pelo governo Bolsonaro nos combustíveis, no gás de cozinha, tende a impactar ainda mais a inflação e também nos transportes. Você pode falar para a gente sobre essa questão? Então, agora, na verdade, o governo Bolsonaro está se aproveitando da questão da guerra na Ucrânia e colocando a culpa de que é isso e que nós vamos ter que, vamos dizer assim, aceitar, né? Então, eu vejo muito esse tipo de defesa, né? Que se não fizesse o aumento, risco de desabastecimento, etc. Mas isso tudo é decisão do governo. Existem outros recursos para o governo tentar minimizar esses impactos, né? Ou fazer de forma diferente, como nós já estamos denunciando desde 2016 a questão do fim do preço de paridade de importação, porque é uma verdade que tudo está subindo, a inflação está alta, mas tem alguns itens que estão pesando mais. A inflação, na verdade, ela é desproporcional, né? Teria que fazer uma conta, até porque o tanto que subiu a gasolina, o tanto que subiu o gás de cozinha e os alimentos, impactam mais em quem recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Então, deveria ser feita, assim, uma política diferenciada, justamente porque a população está perdendo poder de compra muito grande, muito mais do que esses 10% de inflação oficial que está sendo colocado aí. Sem contar que também tem um impacto nos alimentos, também é referente à questão dos fertilizantes, né? Miriam, vamos falar dessa questão agora, dessa política de preço da Petrobras que atrela o preço dos combustíveis aqui no Brasil ao dólar, né, ao mercado internacional. Por que isso acontece e se de fato é necessária essa política
praticada atualmente de preço pela Petrobras? Bom, a verdade é que não precisa acontecer, tanto que não era assim até 2016, que foi quando foi retirada, né, do poder a presidenta Dilma e o Michel Temer assumiu. Foi aí que houve a mudança de política de preços e de lá para cá ela vem sendo praticada. E por que a gente afirma que não precisa ser assim? Porque o Brasil investiu no desenvolvimento, na descoberta e no desenvolvimento do pré-sal para sermos autossuficientes em petróleo e vínhamos investindo em ampliação e construção de novas refinarias para sermos autossuficientes em derivados. Então, com a Operação Lava Jato, várias dessas obras foram paradas, foram descontinuadas, também veio a questão da privatização de refinarias, tudo isso já a partir de 2016. E, então, essa decisão política é o que tem levado a Petrobras e o Brasil a pagarem o preço de paridade de importação, ou seja, nós estamos nos comportando como se fôssemos um país que não tem petróleo, sendo que nós temos petróleo suficiente para nos abastecer e ainda para exportar. Miriam, para a gente finalizar o nosso bate-papo, como é que está a luta dos petroleiros em todo o Brasil contra essa política de preço da Petrobras e mais, né? Para que, de fato, eles não coloquem a Petrobras e ofereçam de bandeja a Petrobras aí para o capital internacional. Essa luta continua, né? A Petrobras, ela colocou 8 refinarias à venda a partir de 2019. Dessas 8, conseguiu dar andamento em 3 processos, a RLAM, que é na Bahia, a REMAN, que é em Manaus, e a usina de xisto no Paraná. A RLAM, então, é a que foi mais adiantada no processo, e hoje, se nós quisermos saber como vai se comportar um mercado que tiver a sua refinaria privatizada, é só olhar o caso da Bahia, né? Porque o mercado é regional, privado, é um monopólio regional privado, certo? Então, a luta dos petroleiros continua, porque nós estamos denunciando isso desde o início desse processo, que o que estava sendo vendido era um mercado consumidor, porque é um mercado cativo, né? Nunca existiria a prometida concorrência, né? E mesmo que nós estamos vendo agora essa concorrência seria falha, por quê? Porque ela sempre dependeria do mercado exterior e da volatilidade do mercado exterior. Então, o mais garantido para o povo brasileiro é ter a Petrobras em todo o Brasil como uma empresa integrada, né, do poço ao posto, para garantir o suprimento de petróleo e o suprimento de derivados e de fertilizantes para o povo brasileiro não pagar a conta das guerras e outros eventos externos aí que estejam ocorrendo. Miriam, obrigado pelo bate-papo aqui com os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, esclarecendo aí essa política de preço absurda da Petrobras. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. O nosso momento cultural de hoje é com a cantora, compositora e pianista e educadora musical paulista Manu Cavalaro. Ela está lançando o seu terceiro trabalho, o segundo autoral, Canções para Iluminar o Mundo. Vamos acompanhar. Terra da felicidade, São Salvador, Bahia de São Salvador. Bahia, São Salvador, terra de Nosso Senhor do Bonfim. Eu desci a ladeira nas carreiras, na Bahia de São Salvador, no Belo. Hoje eu só tenho saudade do sol e do cheiro daquele tempero na boca. Eu desci a ladeira nas carreiras, na Bahia de São Salvador, no Pelô, no Pelô, no Pelô, no Pelô. Hoje eu só tenho saudade do sol e do cheiro daquele tempero na boca. Assistir pôr do sol junto ao mar, com a benção do nosso Senhor, me encantou, me encantou. Terra de preto, de branco, de muito terreiro, swing maneiro, bate tambor, bate tambor, bate tambor, bate tambor. Sol que queima de rachar, tem marca de escravidão por todo lugar. Em cada esquina uma igreja, em cada
canto uma santa pra abençoar. Rogo Dona Janaína que passe esse tempo e me leve de volta a subir a ladeira nas carreiras na Baía de São Salvador, no Pelô, para matar a saudade do sol e do cheiro daquele tempero na goa. Sol que queima de rachar, tem marca de escravidão por todo lugar. Em cada esquina uma igreja, em cada canto uma santa pra abençoar. Rogo Dona Janaína que passe esse tempo e me leve de volta pra lá. E com esse belo momento cultural, a gente encerra o Revista Brasil TVT de hoje. Me despedindo da minha colega Maria Tereza Cruz. Obrigado por mais essa parceria, Maria Tereza. Com certeza, mais uma semana. Obrigada, Cosmo Silva. E obrigada, claro, a você pela audiência, por ter nos acompanhado em mais uma edição do Revista Brasil TVT. Ótima semana para todos nós e até sábado que vem. Pessoal, obrigado pela companhia, ótima semana a todos e a gente volta a se ver no sábado que vem. Tchau!